Então, hoje a gente vai falar sobre a tese e os argumentos, tá bom? Manu, você pode ler para mim? Tá. A tese diz respeito a um posicionamento do autor em relação a uma ideia, uma concepção ou fato. A apresentação de uma tese é muito importante, porque se trata de uma estratégia discursiva do autor. Para mostrar a importância da sua posição frente à questão, disputa e, com isso, conquistar a adesão do leitor, para que este aceite o seu ponto de vista. Muito bom. Então, vamos lá, a tese. Vamos supor que a minha tese é que o Sol é maior do que a Terra, planeta Terra. Vamos supor. A minha tese é essa. O Sol é maior que o planeta Terra. Tá. Como é que eu vou defender essa tese? Que argumentos eu vou ter para defender essa tese? Então, olha só aqui no segundo parágrafo. Para expor uma tese, é necessário apresentar argumentos que a justifiquem. Ou seja, os argumentos devem funcionar como razões, como provas de que a ideia defendida tem sentido e consistência, ou seja, é firme. Desta forma, você precisa ser capaz de reconhecer nos textos a ideia que está sendo defendida, ou seja, a tese, e as justificativas utilizadas para fundamentá-la, ou seja, as justificativas para comprovar aquilo, que é chamado de argumentos. Há várias formas de defender um ponto de vista. Para tanto, existem vários tipos de argumentos. Dois dos mais utilizados pelo efeito de verdade que conferem aos textos é o argumento com provas concretas e o argumento de autoridade. O argumento com provas concretas é aquele em que o autor utiliza dados estatísticos, resultados de pesquisas, cifras, valores, índices. Isso provoca no leitor uma sensação de que o autor, ou seja, a pessoa que escreveu aquilo, a pessoa que está falando sobre aquilo, tem razão em relação àquilo que ele diz, porque foi comprovado por meio de pesquisas. Já o segundo tipo de argumento, o argumento de autoridade, refere-se à contribuição de especialistas no assunto em discussão no texto. Então, eu vou lembrar aqui, na aula passada, tanto em língua portuguesa quanto em língua inglesa, nós trabalhamos um pouquinho de texto que tem a ver com o que a gente está estudando aqui agora, que é argumento, tá? Por exemplo, a gente viu em língua portuguesa um texto falando sobre o problema que a internet pode ser para os jovens. Você lembra disso, Manu? Sim. E quando a gente leu esse texto, né, ele apresentou no meio do texto, né, o autor apresentou um dado específico e ele também apresentou dois posicionamentos de pessoas que eram especialistas na área. Então, esse texto aí que a gente trabalhou na semana passada, ele apresentava, na sua grande parte, argumentos de autoridade, ou seja, o autor que quis escrever sobre esse problema da internet entre os adolescentes, né? Ele convidou duas pessoas especialistas para falarem sobre o assunto e colocou a ideia da pessoa lá no texto. Então, é o argumento de autoridade. Em língua inglesa, a gente viu um texto sobre a habilidade dos chimpanzés, que os chimpanzés conseguiam decorar os números de acordo com as cores que apareciam numa tela de televisão, né? Numa TV, no computador, aliás, no computador.
Aí, nesse texto, falava sobre umas pesquisas, aí mostrava valores, estatísticas, né? Esse texto está mais relacionado ao argumento com provas concretas, tá bom? Tá dando para entender até aí? Sim, Isso é o da aula. Estou usando textos da aula passada só para a gente começar a se ambientar aqui no assunto que a gente vai falar hoje, tá bom? É bom que você saiba que, mesmo utilizando argumentos dessa importância, um argumento não é uma prova de verdade. É tão somente uma estratégia linguística utilizada pelo autor para conquistar a adesão do leitor, para conquistar o interesse do leitor, tá? Mas para conseguir isso, não basta apenas lançar mão de um bom argumento. O que convence o interlocutor, quem é o interlocutor? É a pessoa quem está lendo, ou a pessoa que está ouvindo o que eu estou falando, tá bom? Então, para convencer o interlocutor, o que convence, né, é a qualidade dos argumentos, somada à maneira como eles são articulados em favor da tese defendida. Então, vamos estudar um pouquinho mais sobre argumentação. Agora, você vai ler um texto bem divertido. Embora seja estruturado em forma de narração, você vai perceber que é um jogo de argumentação e contra-argumentação entre as personagens pai e filho. Então, vamos lá, Manu. Você começa aí, você é o filho, e eu vou ler a parte do pai, tá bom? O nome do tá. texto é Hora de Dormir. Vamos lá? Sim. Por que não posso ficar vendo televisão? Porque você tem de dormir. Por quê? Porque está na hora essa. Hora é essa? Além do mais, isso não é programa para menino, Por quê? porque é assunto de gente grande que você não entende, Estou entendendo tudo. mas não serve para você, é impróprio. O que vai ter aí? Ande, vá dormir, que você tem colégio amanhã cedo. Todo dia eu tenho. Está bem, todo dia você tem. Agora desligue isso e vá dormir. Espera um pouquinho. Não espero, não. Vai ficar aí, vai ficar aí vendo e eu não vou? Fico vendo, não. Pode desligar. Tenho horror de televisão. Vamos, obedeça seu pai. Os outros meninos todos dormem tarde. Só eu que não durmo cedo. Só eu que durmo cedo. Não tenho nada que ver com os outros meninos. Tenho que ver com o meu filho. Já para cama. Também eu vou pra cama e durmo. Pronto. Fica acordada a noite toda. Não comece com coisa não, que eu perco a paciência. Pode perder. Deixe de ser malcriado. Você mesmo me criou. O quê? Isso é maneira de falar com seu pai? Falou como quiser. Pronto. Não fique respondendo não. Cale essa boca. Não cala. A boca é minha. Olha que eu ponho de castigo. Pode pôr. Venha cá. Se der mais um pio, vai levar umas palmadas. Por que você é assim, meu filho? Né? Aí acontece alguma coisa. Só para me aborrecer. Sou tão bom para você. Você não reconhece. Faço tudo o que você me pede. Os maiores sacrifícios. Todo dia trago para você uma coisa da rua. Trabalho o dia todo por sua causa mesmo. E quando chego em casa para descansar um pouco, você vem com essas coisas. Então é assim que se faz? Então você não tem pena do seu pai? Vamos, tome a bênção e vá dormir. Papai, Que é? me desculpe. Está desculpado. Deus o abençoe. Agora vai. Por que não posso ficar vendo televisão? Hum. Então vamos lá. Vamos fazer um resumo dessa historinha aí. Manu, o que você entendeu? Fala para mim. Que, é, que por mais que o pai dele mandasse ele ir,
Ele queria porque queria ficar vendo televisão. Aham. Talvez porque ele não estivesse com sono. Uhum. Teve uma coisa muito engraçada aí. O que você achou de engraçado? Você conseguiu perceber o que Hum, aconteceu, o que foi engraçado? Como começou a história? é, com ele querendo assistir televisão até tarde. Aí discutiram, 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 fizeram as pazes e no final Ele quis ver televisão, tudo ele quis. voltou ao problema, né? Ele voltou ao problema. Muito bem. Então vamos lá. Que fato desencadeia todo o enredo da história? Ou seja, qual é o tema principal? É, hora de dormir, né? Não é o título, não. Qual é o tema? O que o menino quer? Ah, ficar vendo televisão. Então, esse aí é o problema, né? Qual o fato que desencadeia? Qual é o problema na história? O menino quer ficar vendo televisão até tarde. Ótimo. Por que o pai proíbe o filho de ver televisão? Porque no dia seguinte ele teria aula. Hum. E porque Primeira de coisa noite. que ele fala, ó, primeira coisa que ele fala, quando o menino fala assim, que quer ver televisão. Aí o pai fala assim: não, vai dormir, já está na hora de dormir. Aí o pai fala o quê mais? Que Você lembra? Vou voltar, tá? tá, Então, ó, porque está na hora, hora essa. Hora essa? Além do mais, isso não isso é não é programa para menino. Muito bem. Então, o pai proíbe o filho de ver televisão porque ele tem escola no dia seguinte. Tudo bem. Mas que outros argumentos ele utiliza para convencer o filho a desligar a televisão? O primeiro argumento que ele falou lá é que o programa era impróprio, né? Para a possível. idade dele. Depois, o que mais que ele falou? É, e isso não era programa para menino. Para menino, que ele tinha escola no dia seguinte, que ele precisava dormir cedo para acordar cedo, né? Então, esses são os argumentos que o pai utiliza para não deixar o filho ficar vendo televisão, tá bom? Então, tema principal: o filho quer ficar vendo televisão até tarde. Argumentos que o pai utiliza: a hora, o programa inapropriado, o horário que ele tem que acordar no dia seguinte, ok? São os argumentos. Agora, quais são os argumentos que o filho utiliza para convencer o pai a deixá-lo assistir televisão? Todos os meninos ficam acordados até tarde. Isso aí. Todos os meninos ficam acordados até tarde. Então, ele quer ficar acordado também. E por que o texto tem início, né? Tem um início e termina com o mesmo questionamento? Porque, porque era o que o menino queria. Hum, Era, hum, era o. Ai, meu Deus. Era o foco, o principal, né? O que ele muito queria. bem, muito bem. Era como se fosse a tese dele, né? Todos os meninos ficam acordados até tarde, eu também mereço ficar acordado até tarde. E aí tem os argumentos, os contra-argumentos do lado do pai e os argumentos a favor do filho, né? Então, ok? Então, a gente, nesta semana, tá trabalhando um pouquinho mais sobre a argumentação no sentido dela defender uma tese, tá bom? Defender uma ideia.
Eu pedi, você chegou a ver lá, ver o que você curtiu no grupo, sua irmã também. O desafio que eu lancei. Sim. Então, vocês precisam fazer, criar um texto, um poema, uma música, né? E enviar para mim. Seria muito interessante que fizessem em vídeo também, tá bom? Mas aí para isso eu tenho que olhar o texto, ver se precisa de algum ajuste, dar ok. Eu cheguei a fazer metade de um poema. Uhum, Depois eu mando foto para. tá ótimo. Deixa eu ver, peraí.